Pessoas também online, através do canal no YouTube. E deixo também aqui a paz do Senhor para cada uma desses irmãos aí. E peço, se você tiver algum pedido de oração, que você coloque aí nos comentários, que no final nós estaremos orando por esses pedidos de oração. Então, você que está em casa aí, você pode deixar o seu pedido de oração aí, ok? Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aí. 22 pessoas assistindo, 22 casas, 22 famílias juntos aí, para cultuarmos a Deus junto com os nossos irmãos aqui presentes. Amém? Vou fechar aqui meu aplicativo e no final abro aqui para a gente dar uma olhada se tem algum pedido de oração. Amém, povo de Deus? Vamos aqui fechar. Eu gostaria que você que está em casa e aqui na igreja também, que você fechasse os seus olhos, porque nós estaremos orando, pedindo, a ministração do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e que Ele possa estar nos orientando na ministração da Santa Palavra de Deus. Amém? Então, ore junto comigo em nome de Jesus. Você que também está em casa aí, se o áudio estiver muito baixo, você dá aí um feedback nos comentários, para que a equipe aqui possa regularizar isso, possa acertar isso, ok? Então, oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos em oração, bendizendo e adorando, ó Deus, o teu santo nome. Nós clamamos, ó Deus, nesse momento, pela visitação do teu Santo Espírito aqui na igreja, como também, ó Deus, na casa dos meus irmãos. Deus, vai visitando, vai tocando, vai transformando vidas para a glória do teu santo nome. Pai, que a tua palavra, que é santa, eficaz, possa penetrar no mais íntimo do nosso coração e trazer, ó Deus, um despertamento sobre a necessidade de estarmos, ó Deus, buscando a tua face com fervor e, ó Deus, com urgência nesse momento que vivemos, de tão grande angústia em todo o mundo. Ó meu Deus, abençoa cada um de nós nessa noite e fala ao íntimo do nosso coração, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa reflexão que nós estaremos aqui compartilhando nesses breves minutos aqui, o tema dessa reflexão, a escalada do crescimento espiritual. A escalada do crescimento espiritual. Bom, a gente sabe que um alpinista, um escalador, ele, quando ele se depara diante de uma elevação, ele tem um único objetivo: chegar ao cume. E existe um ditado muito popular entre os escaladores, que diz assim: apenas o cume interessa. Então, o alvo do escalador, do alpinista, é alcançar o topo daquela elevação, o topo daquele desafio que está diante dele. Já nós, na escalada cristã, nós temos como objetivo o topo, o alvo a ser alcançado por cada um de nós é se aproximar não do cume, mas se aproximar mais ainda da presença de Deus. Então, o nosso objetivo na escalada cristã é a cada dia ter uma intimidade maior com o nosso Criador, uma intimidade ainda maior com o nosso Deus. Esse é o nosso grande desafio na escalada cristã. E a escalada do crescimento espiritual diz a respeito disso. Porque você só vai crescer espiritualmente, desenvolver os seus dons, se você tiver intimidade com Deus. Se você tiver um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, esse é o nosso alvo. É ter uma intimidade maior ainda com o nosso Deus.
Mas, infelizmente, esse é o nosso alvo, mas não é uma realidade, porque a gente bem sabe que a igreja, muitos irmãos, muitas irmãs, estão parados no tempo. A igreja está estagnada. Ou seja, as pessoas não estão desenvolvendo o dom que Deus lhe presenteou. Então precisamos desenvolver esses dons. Precisamos dar continuidade à nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade plena. Precisamos dar prosseguimento na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento espiritual. Quando Josué, perdeu ali o seu amigo Moisés morreu, ele sentou, chorou, lamentou, mas Deus falou: Josué, você precisa dar prosseguimento e caminhar em direção às promessas que eu tenho para você e para esse povo. Ou seja, não dá para ficar parado lamentando. Não dá para ficar parado no meio das circunstâncias adversas. A igreja tem que continuar marchando. A igreja tem que continuar progredindo no seu crescimento espiritual. Então é isso que nós estaremos falando. E em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9 ao 12, diz o seguinte, abra comigo a tua Bíblia aí, Colossenses 1, versículo 9 ao 12. Você que está em casa aí, essa passagem bíblica vai aparecer aqui embaixo para você acompanhar essa leitura junto comigo, amém? Colossenses 1, 9 ao 12, diz o seguinte, está aparecendo aqui embaixo, ok? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e o entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a vontade da glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Note que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para a igreja que estava na cidade de Colosso, ele fala sobre a importância do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual. E ele diz assim, no 10, e é por isso, para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então o apóstolo Paulo direciona essa carta para a igreja que estava na cidade de Colosso e fala sobre a necessidade de crescer no conhecimento de Deus. E como nós crescemos no conhecimento de Deus, se não buscando intimidade com Ele, se não buscando relacionamento com Ele. E nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento, Pedro, ele falou o seguinte, na carta de 2 Pedro 3,18, só acompanhem comigo. Você que está em casa vai passar aqui a passagem. Você que está aqui na igreja, lê aqui em cima. Olha o que diz. Nessa mesma linha de raciocínio, Pedro falou o seguinte, cresçam, carta de 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nessa mesma linha de raciocínio, o apóstolo Pedro falou na necessidade de crescer
na graça e no conhecimento do nosso Deus. Isso fala sobre crescimento espiritual. Isso fala sobre uma evolução na intimidade com Deus. Quando eu falo na evolução da intimidade com Deus, eu não estou falando de uma teoria religiosa que acredita na reencarnação. Eu estou falando que essa evolução, que esse crescimento é agora. Essa é a oportunidade que Deus nos deu. E Ele chama a sua igreja para um relacionamento, mas só vai se relacionar com Deus. Só terá intimidade com Deus quem quiser crescer espiritualmente. Quem pagar um preço por isso. Você que está em casa, você está pagando um preço? Você deseja, você almeja essa intimidade maior com o Pai, esse relacionamento mais próximo do Senhor? Você que está aqui na igreja, você está pagando um preço de ter esse relacionamento, de ter essa intimidade com Deus? Então é necessário crescer espiritualmente. E é muito interessante que a palavra de Deus, ela fala e faz apontamentos que fala sobre esse processo de crescimento. E eu gostaria que você abrisse aí comigo em Mateus 13, que a gente vai ler uma passagem muito interessante que fala sobre isso, sobre o crescimento. Mateus 13, no versículo 8, por favor, que você vai entender. Essa passagem de Mateus 13, 8, fala sobre aquela parábola onde a semente caiu em diversos solos. Algumas dessas sementes que representam a palavra foram sufocadas porque esse solo representa a vida das pessoas. Mas no 8 fala que uma semente, ela caiu em uma boa terra. Diz aí, ó. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Então, a semente caiu em uma boa terra, deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Note que a semente era a mesma. A terra era boa, mas ela produziu frutos diferentes. Um 100, outro 60 e outro 30. A semente era a mesma, a terra era boa, era a mesma terra, mas os frutos foram diferentes. O que isso representa? Que a boa palavra de Deus vai nos alcançar. E nós iremos produzir a 100, a 60 e a 30. Mas quando nós falamos de crescimento espiritual, nós queremos dizer que aquele que a boa palavra alcançou e ele produziu 30 frutos, ele deve buscar chegar a 60 frutos, ou seja, ele deve buscar a crescer. E aquele que foi alcançado pela semente e produziu 60, ele deve buscar a perfeição e chegar a 100. O que isso fala, irmãos? De crescimento, de amadurecimento na fé, de crescimento espiritual. Então essa parábola descreve que a terra é o coração do homem que recebe a semente da palavra de Deus. Alguns vão rejeitar, mas a parábola diz, na parte final que nós lemos, que essa semente cai numa boa terra. Ela produz 100, 60 e outro 30. Note que a terra era boa, mas houve uma distinção de frutos. Trazendo isso para a nossa vida, nós recebemos a palavra de Deus. Ela produz na nossa vida frutos a 100, a 60 e a 30. Pastor, eu tenho produzido frutos a 30. Então você deve crescer espiritualmente, em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus e alcançar os 60. E você que recebeu a boa palavra e produz frutos a 60, você deve crescer em relacionamento, em intimidade com Deus e chegar a 100. Esse é o desafio da escalada cristã, está crescendo na presença de Deus, está crescendo na intimidade com Deus, sabe? E para isso, irmãos,
para existir esse crescimento espiritual, Deus vai usar circunstâncias na nossa vida. E uma dessas circunstâncias são as lutas. As lutas. Muitas das vezes, Deus usa as circunstâncias adversas para que eu possa crescer em intimidade com Ele. Assim foi na vida de Jó. Quando, no capítulo 42, no verso 5, ele diz: olha, eu te conheci apenas de falar, mas hoje o meu relacionamento contigo é muito maior. Ele disse o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então houve um crescimento espiritual, houve uma intimidade maior entre Jó e Deus, onde ele declara em Jó 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E como ele chegou a essa conclusão? Como ele chegou a esse entendimento? Através das lutas que ele passou. Então, as circunstâncias difíceis que você encontra na vida e no mundo não pode nos afugentar da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus, mas deve nos aproximar ainda mais da presença do Senhor. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos no mundo. Todo dia uma nova notícia, notícias negativas. Mas isso não pode ser um empecilho para a igreja se afastar do reino de Deus, se esfriar espiritualmente. A igreja precisa, até mesmo nas lutas, se aproximar ainda mais de Deus e dizer como Jó: olha, Senhor, os meus ouvidos te ouviam. Eu ouvia o teu respeito no culto, eu ouvia a teu respeito na sala de aula do CDBB, eu ouvia a teu respeito no GVC, eu ouvia a teu respeito nos plantões de oração, mas hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Essa é a grande oportunidade que nós temos diante das circunstâncias difíceis, nos aproximar ainda mais de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Filipe, nas cartas aos Filipenses, e ele diz o seguinte: as minhas cadeias contribuíram para o crescimento do Evangelho. Então, a prisão que ele estava passando em Roma contribuiu para um crescimento espiritual, contribuiu para que o Evangelho alcançasse outras vidas. Então, você que está em casa hoje, você que está aqui na igreja, você que está vendo essa mensagem uma semana depois, um mês depois, um ano depois, através da internet, guarde isso no teu coração. As lutas, elas surgem na nossa vida para que a gente, muitas das vezes, se aproxime ainda mais de Deus, tenha novas experiências com Deus, um novo momento com Deus, e não para ceifar a nossa vida. E dei 2 exemplos aqui de Paulo e Pedro, de Paulo e Jó. Olha o que Paulo falou. Filipenses 1, 12 ao 14, só anote, que eu vou ler aqui. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, irmãos, as lutas e as incertezas da vida, sabe, ela não surgiu para nos destruir, mas para nos fazer mais fortes. O Covid-19 não surgiu para destruir a igreja, mas fazer da igreja mais fervorosa, mais forte, mais unida, mais próxima de Deus. Precisamos crescer espiritualmente. Então, as lutas não surgem como um buraco que você cai e não consegue sair, mas elas surgem como uma mola que te joga mais próximo
do seu Redentor. Então, irmãos, nós precisamos dessa escalada no crescimento espiritual. Sabe, e nunca foi mais conveniente dar essa palavra no dia de hoje. A igreja é praticamente vazia, porque as pessoas estão desprezando o relacionamento com Deus. Talvez você que está em casa esteja desprezando o relacionamento com Deus. Hoje, a oferta que nós doamos ao Senhor, o tempo que nós doamos ao Senhor, muitas das vezes é 1 minuto com Deus. Não querendo jamais falar mal desse canal que nós temos no YouTube, que fala lá 1 minuto com Deus, que todo dia o dono desse canal posta uma reflexão. Mas muitas das vezes nós estamos fazendo isso, doando 1 minuto para Deus no período de 24 horas. E muitas das vezes 1 minuto ainda é muito, porque nós não temos paciência. Então a igreja precisa, irmãos, dessa intimidade maior com o Pai. Porque quando a igreja busca essa intimidade, não tem chuva, não tem tempestade, não tem dilúvio, não tem luta, não tem vírus, não tem nada que afaste a igreja do seu Deus, do seu Redentor. A igreja precisa se despertar, irmãos. A igreja precisa buscar esse avivamento. E eu quero falar para você que está em casa, que está aqui na igreja. E esse avivamento, existe uma sequência, irmãos. Esse avivamento começa em você. E através de você, ele alcança a igreja. E através da igreja, ele alcança a comunidade, o bairro, a cidade. Existe uma sequência que Deus usa. Começa em você. Então você que muitas das vezes fala, olha, a igreja precisa do avivamento, busca o avivamento você, porque começa com o indivíduo. Começa em um indivíduo. E a igreja vai recebendo mais de Deus e depois ela consegue alcançar o bairro, a cidade, o país, o estado como todo. Começa em você. Agora, se você diz que a igreja precisa de um avivamento, mas você não tem iniciativa de dobrar o seu joelho, de buscar, de orar, de jejuar, não vai acontecer. Irmãos, no dia de Pentecoste, lá em Atos, Deus visitou a igreja, mas Ele não visitou a massa que estava reunida, Ele visitou um por um. O encher do Espírito foi um por um, foi individual, que trouxe benefícios coletivos, mas é individual. É uma responsabilidade sua de buscar a Deus com afinco, de buscar um crescimento espiritual. É uma responsabilidade sua, minha, de buscar essa intimidade com Deus. Então, precisamos, irmãos, essa escalada do crescimento espiritual, e ela vai ser individual e coletiva. Individual quando começa em nós, coletiva porque Deus nos usa para trazer esse avivamento à igreja como um todo, para que então a gente possa impactar o nosso bairro, a nossa nação, o nosso município, o nosso estado. Começa em mim. Começa em mim. Então, irmãos, a vida com Cristo é uma vida abençoada. Você concorda comigo? Só que ela é uma vida solitária. Por que solitária? Porque ninguém pode caminhar no teu lugar. Ninguém pode fazer a jornada que você tem que fazer com Deus no teu lugar. É você e Deus. Como pastor, eu posso aqui pregar sobre avivamento, sobre os dons do Espírito Santo, buscar em Deus o avivamento sobre a minha vida, falar sobre arrependimento, sobre perdão, mas nessa caminhada é você e Deus,
é uma jornada que você vai ter que fazer sozinho. Você vai ter que fazer sozinho. Não tem jeito. Então é uma jornada abençoada, mas é solitária, porque nenhum homem pode percorrer esse caminho no lugar do outro. Eu posso ensinar os meus filhos de Deus. Eu posso ensinar a palavra de Deus para eles. Eu posso ensinar a palavra de Deus no meu lar, na minha casa. Mas eles vão ter que percorrer esse caminho sozinho. A caminhada cristã é traçada sozinho. É um relacionamento em você e Deus. E como você tem traçado essa caminhada? Como você tem traçado esse percurso? Quanto você tem depositado do seu tempo diante de Deus? É uma reflexão que você deve trazer hoje. Quantos minutos você separa por dia para orar, para ler a palavra, para conversar com o seu Deus, com o seu Senhor? Talvez você fale, pastor, hoje, no dia 23, quarta-feira, eu não dediquei nenhum minuto do meu tempo a Deus. E como você vai crescer assim? Vai ficar estagnado, parado. E pior ainda, você pode regredir, porque a palavra de Deus diz, não apagueis o espírito que há em vós. Essa chama tem que ser, a cada dia que passa, tem que ser acesa, tem que ser forjada. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era manter o altar aceso 24 horas, e essa responsabilidade agora é de quem? É sua. Essa responsabilidade é minha, individualmente na minha vida, e sua na sua vida. É tua responsabilidade manter o altar aceso, a chama do Evangelho acesa, a chama do Espírito acesa. Irmãos, precisamos acordar para a realidade. Sabe, tem um ditado chinês que diz, se você quer fazer uma caminhada de 1 milha, você tem que começar com o primeiro passo. Então, se você quer crescer espiritualmente em relacionamento com Deus, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar a agir. Você tem que decidir. Sabe, às vezes eu leio a palavra de Deus, eu falo, Senhor, eu quero dessa unção, Senhor. Eu quero, Senhor, dessa presença na minha vida. Esse mesmo Deus que usou Paulo, esse mesmo Deus que usou Pedro, esse mesmo Deus que anunciou coisas grandiosas a João na ilha de Pátimos, esse mesmo Deus que falava com Daniel, esse mesmo Deus que anunciou a Isaías coisas grandiosas sobre o Messias, sobre a morte de Cristo na cruz. Eu quero dessa unção, mas será que eu estou pagando o preço que aqueles homens pagaram? Será que eu estou pagando o preço que eles pagaram para ter essa porção de Deus na vida deles? Será que você está pagando o preço para ter a porção de Deus na sua vida que aqueles homens tiveram? Pense ao respeito disso, irmãos. Às vezes eu me sinto envergonhado nas coisas que eu vejo. Uma certa vez, Deus me proporcionou uma experiência que eu fui na casa da minha sogra um dia de domingo, uma chuva terrível, o céu desabando, e eu passei em frente da igreja católica São José Operário, domingo à noite. Gente, não tinha vaga para colocar carro. Não era festividade, não era o dia, né, que eles separam, né, os devotos do José, né, São José Operário. Não, era um dia comum. Quando eu cheguei na nossa igreja, na época, na Rua 5, a igreja vazia. Acomodação. Ninguém vai receber de Deus assim, irmãos. Acomodado. Ninguém vai ser avivado assim. Acomodação. Precisamos
nos despertar para a realidade. A caminhada cristã é uma grande necessidade na nossa vida, e esse crescimento também. Que frutos você tem produzido para o reino? 30%, 60%, 100%? Pastor, acho que nem 30% eu estou chegando. Você precisa crescer, irmãos. Você precisa buscar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Nós precisamos. Se a gente quiser deixar um marco na nossa história, na história da nossa família, na história desse bairro, irmãos, precisamos se despertar. E o tempo de buscar a face de Deus é hoje, é agora. Não fique disperso. Sabe qual foi a grande refutação da parábola das virgens? Lá nos evangelhos falam essa parábola. Foi que elas estavam dispersas. Os acontecimentos estavam fluindo. O noivo chegou e elas estavam dispersas. Foram negligentes. Não fique disperso. Não fique dispersa. Esteja vigilante. Esteja vigilante. E buscando esse crescimento em Deus. Esse crescimento espiritual em Deus. Não podemos parar. Precisamos progredir no relacionamento com Deus. Precisamos desejar mais de Deus. E um exemplo que eu gosto muito para encerrar, meu tempo já está acabando, é de Moisés. A palavra diz que Moisés teve uma intimidade muito profunda com Deus. Deus falou com ele. A glória de Deus resplandecia através do rosto de Moisés. Deus convocou Moisés no Sinai para libertar o povo da opressão do Egito. Deus tinha relacionamento com Deus, mas ele queria mais. Ao ponto dele falar: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus falou: Moisés, se você olhar a minha face, se você olhar a minha glória, você será consumido. Eu irei virar de costas e você olha pela brecha. Ele não estava satisfeito com a porção que ele tinha de Deus na vida dele. Um homem que falava com Deus, que ouvia Deus, que foi convocado por Deus, não estava satisfeito. E nós, irmãos? Será que estamos satisfeitos com a presença de Deus na nossa vida? Estamos satisfeitos com a presença de Deus no nosso ministério, na nossa vida individual? Precisamos crescer. Precisamos crescer espiritualmente. E a escalada do crescimento espiritual vem através de busca. Busca, busca, busca e busca no Senhor. Apenas assim, arrependimento, sinceridade. É assim que as coisas vão acontecer. Deixa eu olhar aqui para ver se tem algum pedido de oração. Temos aqui alguns pedidos de oração para a gente encerrar, já é 8h44. E nós vamos estar orando aqui. Tem aqui o Arthur, meu filho pediu oração pela vozinha. Juliana está com suspeita de Covid, creio que vai ser só uma suspeita. E amanhã é o aniversário de Luci e também da nossa irmã Carmen. Faz aniversário amanhã também. Vamos estar orando em nome de Jesus por essas vidas. Amém? Então você que está em casa, irmãos, você que está aqui, olha, nada é mais importante e urgente hoje
do que ter uma vida mais próxima de Deus. Nada é mais urgente e mais importante do que isso. Desperta, ó tu que dormes, diz a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, de poder compartilhar com meus irmãos essa palavra. Meu Deus, como nós somos negligentes, somos falhos, como nós negligenciamos o relacionamento contigo, como muitas das vezes, ó Deus, ofertamos muito pouco do nosso dia, ou quase nada a Ti. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia do nosso ser. Toma a nossa vida diante de Ti, Senhor. Toma a vida desta igreja diante de Ti. Venha avivando, ó Deus, o Teu povo, avivando esse ministério, para que a gente possa deixar um legado neste bairro, nessa cidade, nesta nação, nesse estado. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Deus, passar por essa escalada do crescimento espiritual. Nós precisamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Desperta aqueles, ó Deus, que estão negligenciando o relacionamento contigo. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Contempla, Senhor, agora a vida da irmã Lucy, também da irmã Carmen, que amanhã comemoram mais um ano de vida. Visita as Tuas filhas, vai trazendo saúde, abençoando as suas vidas, e que essa data possa acontecer, ó Deus, na vida delas, dezenas de vezes para a glória do Teu santo nome. Deus abençoa a minha sogra, Arlete, conforme o Arthur aqui pediu oração pela vida dela. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a Larissa. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida da Juliana, ó Deus, que está com suspeita de Covid. Meu Pai, nós necessitamos do Teu milagre, Senhor. Necessitamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Teu milagre na vida daqueles, ó Deus, que estão enfermos, acamados, doentes, debilitados. Aqueles que estão doentes, ó Deus, no mais íntimo da alma, das emoções. Meu Deus, faz um milagre, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai trazendo, em nome de Jesus, Pai, um despertar, ó Deus, individualmente na vida de cada um, para que eles possam entender o quanto é importante, nesse momento que nós estamos vivendo, o quanto é importante estar próximo de Ti, Pai. Assim eu oro, Senhor, e Te agradeço, porque eu creio que as orações foram recebidas no Teu santo altar, que Deus falou em nossos corações e que precisamos buscar mais da Tua presença na nossa vida, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, eu quero desejar a todos, um Feliz Natal. Você que está em casa, temos aí 30 famílias assistindo o culto junto conosco. Um Feliz Natal para você. Que nesse dia 25 você possa celebrar o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo que veio ao mundo por amor. Amor a cada um de nós. Então, um Feliz Natal para vocês. E no dia 25 estaremos aqui junto com o Coral Shekinah, celebrando o nascimento de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, rica e abundantemente. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Uma boa noite, Deus te abençoe. Amém?